Leia a Bíblia toda em um ano, 365 dias. Eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia, né? As Escrituras Sagradas, no livro de Deuteronômio. Esse é o quinto livro do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros escritos. E nós estamos, passando da metade do livro, já caminhando aí para a parte final do livro. Nós vamos ler hoje o capítulo 19 e já se passaram 92 dias. 92 dias de leitura. Temos aí mais 5 dias para encerrarmos o livro de Deuteronômio. E aí encerramos a leitura do Pentateuco, atribuído ao autor, atribuído a Moisés. Então, acompanhe comigo a leitura na versão NVT, capítulo 19, versículo 1, vai falar da cidade de refúgio. E diz assim: quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Em seguida separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Preparem estradas e dividam as 3 regiões da terra que o Senhor seu Deus lhe dá como propriedade, como uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades e refúgios e ficar salvo. Isso se aplica a alguém que sem intenção, sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar lenha num bosque, e quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore, e o ferro do machado escapar do cabo, atingir outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar a vida. Versículo 6. Se contudo a distância até a cidade de refúgio for muito grande, acontecer que, irado o parente encarregado de vingar da morte da vítima, alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor seu Deus ampliar seu território, conforme jurou aos seus antepassados, e lhe der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, se sempre amarem o Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade ao seu vizinho, ficar à espreita dele e o atacar e o matar, fugindo depois para uma das cidades de refúgio, as autoridades da cidade homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima, para que ele execute o homicida. Não tenha pena dele. Elimine de Israel a culpa de matar inocentes. Assim tudo irá bem com vocês. Versículo 14, o interesse pela justiça. Quando tomarem posse da terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança, jamais roubem terra de outros, mudando de lugar, de marcos e de divisa dos seus antepassados colocaram. Não condene alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor apresentando seus sacerdotes e juízes
que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso, e se a testemunha fez acusação falsa contra seu irmão israelita, aplique-lhe a sentença que ela planejava para a outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, e o restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenha pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, e mão por mão, pé por pé. Vou grifar isso porque a gente viu lá que esse tipo de mandamento Jesus vai mudar, né? Vocês ouviram ter passado olho por olho, dente por dente, né? E mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Normas acerca da guerra. Versículo 1. Quando saírem para lutar contra os seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros de um exército maior que o seu, não tenha medo. O Senhor, seu Deus, que lhes tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouça, homem de Israel. Ao saírem hoje para lutar contra os seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo e nem se apavorem e nem tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra os seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Versículo 5. Então os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se vocês morressem na batalha, outra pessoa outra pessoa dedicaria a sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se vocês morressem na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos? Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e a tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se tiver, vai para casa antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar, os soldados nomearão comandantes para as tropas. Versículo 10. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz aos seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá como os trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Versículo 13. Quando o Senhor, seu Deus, lhe entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres e as crianças, os animais e tudo que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes, e não nas cidades dos povos que vivem na terra, em que vocês entrarão. Nessa cidade que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. Destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jabuseus, conforme o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Isso evitará que os povos da terra ensinem a imitar atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor, seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar,
Não cortem as árvores com machados. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês ataquem? Corte apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos. Use-as para fazer equipamento necessário no cerco da cidade inimiga, até que ela caia. Capítulo 21, último capítulo da leitura de hoje. Casos de homicidas não resolvidos. Versículo 1. Quando estiverem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, e alguém for encontrado morto no campo e não se saiba quem o matou, as autoridades, os juízes medirão a distância do local aonde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho de uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor, seu Deus, os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado, e dirão: nossas mãos não derramarão o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. O Senhor perdoou o teu povo Israel, a qual libertastes. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa, pelo sangue da pessoa. Desse modo vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima, e o farão o que é certo aos olhos do Senhor. Versículo 10. Casamento com uma prisioneira. Quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos, e o Senhor seu Deus entregá-los em suas mãos, e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir atraídos por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela. Passará a ser seu marido e ela será sua esposa. E depois do casamento, ela não o agradar, liberte-a. Não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Direito dos filhos mais velhos. Se um homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens e filhos mais velhos, for da esposa que ele não ama, quando dividir a sua herança, o homem não poderá dar porção maior ao filho da esposa amada, como este fosse o filho mais velho. Terá que reconhecer os direitos do filho mais velho, da esposa não amada, dando-lhes a porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos dos filhos mais velhos que lhe pertencem. Como lidar com um filho rebelde? Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde que não obedece nem ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e darão às autoridades ali reunidas: este é o nosso filho, é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Uau! Olha como é forte, né? 22. Outras normas. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado, pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite.
Enterre o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo vocês evitarão contaminação na terra do Senhor, seu Deus, que lhe dará como herança. Pois todo aquele, Judas foi assim, Pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Não só Judas, mas o próprio Jesus, foi pendurado no madeiro, Bom, então assim encerra a leitura hoje dos capítulos 19, 20 e 21 de Deuteronômio. Aqui mais algumas instruções de como o povo deveria viver entre eles, como deveria ser essa relação entre eles. E aqui se repete, Deuteronômio é um livro que acaba reforçando, na verdade, muito o que a gente leu, tanto em Números quanto Levítico, os dois livros anteriores a ele. Deuteronômio vai enriquecer, detalhar, relembrar como eles deveriam viver na terra, Eles estão aí no deserto, estão ali a caminho, a preparo de uma nova terra prometida. Se Deus assim permitir, então, amanhã leremos, no dia 93 da nossa leitura, capítulo de 22, 23 e 24. E a gente assim vai caminhando para o final desse livro. Bom, vamos então orar a Deus por mais esse dia que se inicia. Maravilhoso Deus, Pai querido, amado, grande és o Senhor, Criador de todas as coisas. Estamos aqui mais um dia, Pai, mais uma manhã, para abrirmos as Escrituras Sagradas e lermos e compreendermos. Nos dê essa compreensão através do Teu Espírito Santo, para nós sermos gravados em nosso ser, nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito possa ser guiados, Pai, pelo Seu Espírito através das Escrituras. Ajude que as palavras do Senhor nos produza fé, Pai, em Ti, que possamos estar confiantes que o Senhor está cuidando e está nos dando instruções através das Suas Escrituras. Abençoe, Pai, a nossa jornada da leitura diária das Suas palavras. Todas as pessoas que aqui vão estar assistindo, que o Senhor as guarde, as proteja, livre de todo mal, Pai, e que o Senhor nos acompanhe nessa jornada de não só de conhecimento, mas que nós possamos colocar para fora tudo isso que está entrando em nossa mente, Pai, com a prática, com as ações da nossa vida, principalmente amando, Pai, ao Senhor e ao próximo. Nos dê realmente sabedoria de como lidar com acerca de algumas circunstâncias difíceis de nossas vidas. Nós pedimos e suplicamos a Tua mão, a Tua presença em nossas vidas. O Senhor é o nosso socorro, Pai. O Senhor é o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, que fomos lavados na cruz do Calvário, naquele sangue derramado, Pai. O Senhor o fez o Teu Filho maldito em nosso lugar. Era nós para estarmos lá. Quão grande amor é do Senhor. Amor esse que é incompreensível e constrangedor. Mas mesmo assim nós estamos aqui, sem merecermos, debaixo da Tua graça. Ajude que o Teu poder possa realmente nos aperfeiçoar em nossa fraqueza. Te agradecemos por mais esse dia e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Bom, Deus te abençoe e eu quero aqui então continuar estendendo o meu convite a você que ainda não se inscreveu no canal. Então você pode clicar aqui no final da tela e acessar a leitura diária, se inscrevendo. Aqui você vai ser notificado
como a Marisa aqui, que está acompanhando a leitura, né? Amém. Amém, é verdade, né? Ela concorda com as leituras de hoje, com a oração, acredito. Então, você pode ser notificado toda vez que eu subir um novo vídeo aqui, se inscrevendo no canal. Então, aqui na tela, no final, vai aparecer uma imagem minha, você clica, se inscreve, ativa o sininho, e aí, toda vez que eu subir com um vídeo, aparece no seu celular, na sua televisão, enfim, toda vez que você estiver conectado aí. Tá bom? A leitura do dia 92, ela está aqui, né, na tela, ela vai aparecer na tela e você então pode acessar ao dia da leitura anterior clicando, né, nesse cardzinho, nessa imagem. Quando o final desse vídeo terminar, vai aparecer. Marcos, eu queria reler, eu queria rever, eu perdi algum dia da leitura. Você tem na descrição desse vídeo aqui a playlist desses 92 dias de leitura. Você então pode acessar todos esses livros. Tá bom? Então é o que eu desejo, um dia maravilhoso, um dia debaixo da graça e da vontade de Deus. Se Deus se permitir, estaremos então amanhã, né, dando continuidade na leitura do 5º livro do Velho Testamento, da Velha Aliança, que é chamado Deuteronômio, e a gente está caminhando aí para o final desse livro. Deus te abençoe, e se assim permitir, estaremos aqui então amanhã. Não se esqueça agora de clicar e se inscrever no canal.